Pessoal, são 100 cortes na sua edição. A gente está voltando aqui para o segundo bloco da entrevista com o Roberto Pequeno, professor de capoeira, representante da cultura e esporte aqui no Campina Grande do Sul e agora candidato a vereador. Vai mandar lá sobre as leis e sobre os nossos direitos lá na Câmara Municipal. Roberto Pequeno. A gente volta para o próximo bloco agora falando, para terminar, o que a gente já estava falando no primeiro bloco sobre a vida dele, sobre a capoeira, sobre a visão cultural da capoeira diante da comunidade do município e de toda uma história do país. A gente sabe que a capoeira ela tem uma evolução da arte da capoeira, né? Não só saindo de Angola para virar capoeira regional e tudo isso. A gente sabe da bagagem cultural e brasileiragem que ela tem, né? Dessa postura cultural no país. Como que é vista a capoeira dentro da evolução da arte marcial, sabendo que jiu-jitsu e MMA são uma explosão no mundo inteiro? Qual é a visão dessas outras manifestações esportivas marciais pela capoeira? O que eles veem? Como eles veem isso? O jiu-jitsu, o MMA, como é o convívio com isso? E aqui, como isso afeta no município e quanto beneficia para a gente? Então, hoje em dia, com essa explosão do UFC, do MMA no Brasil, a capoeira ficou meio que ofuscada. Aí, lá no Canadá, teve um lutador, o filho do mestre Barrão, conhecido como Barrãozinho, que já teve 4, 5 lutas usando a capoeira, né, dentro do MMA, e ele venceu. Até uma luta dele que está no YouTube é muito famosa, que com 25 segundos ele derrotou o outro lutador. E aí, os lutadores hoje que lutam MMA, eles buscam muito a ginga, os golpes da capoeira, que são os golpes escondidos atrás da dança, que até a ginga é uma camuflagem que os escravos usavam para esconder os golpes, e hoje é muito utilizado isso no mundo do MMA. Ótimo. Várias modalidades estão usando isso dentro do mundo do MMA, mas algo que a gente nunca viu, não tinha nos municípios, né? Nas cidades pequenas, na cidade interior, somos aqui, a gente não tinha várias outras modalidades. A gente vivia, nosso lazer era a capoeira, né? E hoje esse contato com você e com todas as outras modalidades, com os professores das outras modalidades, isso soma, multiplica para que beneficie nos apoios, aos incentivos culturais assim, e esportivos do município? Sim, porque hoje em dia a gente tem que se unir, não só a categoria capoeira, mas o boxe, o muay thai, o jiu-jitsu, que a gente tem o mesmo ideal e o mesmo propósito, que é fazer aquela mudança na criança, no jovem e até mesmo no adulto, né? Trazendo uma vida mais saudável, dando uma expectativa dele de disputar uma competição, de ter até ser profissional, né? Trabalhar naquela área. E profissionalizar. Sim, se profissionalizar. E avisando isso que o Pequeno ele resolveu assumir ainda mais esse papel de representante cultural e esportivo da região e do município de Campina Grande do Sul. Uma vez que ele se postulou a candidato a vereador da região de Campina Grande do Sul, e a gente quer saber um pouquinho sobre essa candidatura dele, sobre quais os ideais, né, Pequeno? A gente vai falar sobre, para finalizar nosso bate-papo com ele aqui, eu acho que é primordial a gente saber um pouquinho sobre os propósitos e sobre os ideais dele mantido nessa candidatura agora. Princípio, Pequeno. Me identifico como vereador. Por que me identifico? Claro, já a pergunta quase já se responde para o Pequeno, já tem a resposta, né? Quantos anos já trabalhando com cultura no município? Você se identifica como vereador por quê? Como você falou, quero ser vereador porque eu quero representar em quê? Então, essa ideia veio pensando assim, como a gente vive buscando apoio, eu viajo muito, a gente não consegue ter apoio, e eu pensando também no todo, né, que não sou só eu que represento aqui a capoeira no município, mas nós temos aqui gente representando Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, e
outros esportes também, e sem incentivo. Aí pensando num todo, a gente tem que buscar essa mudança e de repente, se tiver alguém lá que entenda dessa área da cultura do esporte, a gente vai conseguir chegar lá e fazer essa mudança. Isso de ter alguém que trabalhe, que venha a ser eleito, que já trabalhe com isso, que esteja no meio, eu acho que é genial, né? Porque às vezes a gente acaba se deparando com situações que alguns cargos ou algumas indicações, né, são feitas por pessoas que são profissionais de outras áreas, que aí a gente acaba tendo um pouco de impasse, né? Meu mestre fala uma coisa assim: se você vestir roupa de médico no policial, ele vai ser médico? Não vai. Né? Se vestir roupa de capoeira, de mestre de capoeira em você não vai ser mestre de capoeira. É o que acontece, né, em várias cidades, o que a gente tem visto por aí. Então a gente tem que ter representante que entenda, né, se vai representar a cultura do esporte, tem que ser alguém que vive isso. Né? E eu estou há 26 anos vivendo disso, e no meio do esporte. Hoje tenho aqui o pessoal do jiu-jitsu, Muay Thai, boxe, tudo envolvido, e sigo o trabalho deles também. O Wagner, que é um grande mestre de karatê aqui da nossa cidade, acho que talvez o maior representante aqui da nossa cidade em questão de artes marciais, é o mestre Wagner. Verdade. Tem que tirar o chapéu também. De muitos anos que ele organiza isso também. E campeonatos também. Vários, ele e os alunos dele. Verdade. Bom, claro, isso, a gente precisa de representantes que realmente sejam um conhecedor de causa e que façam de suas bagagens, né, as próximas oportunidades para os novos atletas e novos esportistas, mesmo que sejam simplesmente por um pequeno lazer, né, que é o que a gente sente muita falta aqui em várias regiões do nosso país, né. Pequeno, muita gente se pergunta quando sai candidato a vereador ou quando se postula a qualquer outro cargo, né? Se eu vou atender a necessidade da minha comunidade, se eu estou preparado para atender a necessidade da comunidade, e já vi que você está mais do que preparado, mas acima disso é se eu estou preparado para as cobranças, né? Porque eu sei que eu vou ser cobrado dentro, né, da minha vida interna, da minha vida pessoal, e externa pela população, pelos moradores, pelos seus amigos, pelos seus familiares, e principalmente naquela batalha do dia a dia que a gente sabe que não é um pouquinho fácil, da disputa dos seus futuros colegas de Câmara. Você acha que está preparado para encarar isso? Como que vai ser essa nova etapa, uma vez concluída? Então, eu estou preparado sim, eu tenho desde o ano passado assistido várias sessões na Câmara para ver como que eles trabalham, e a gente, quando se coloca nessa posição que eu me coloquei de candidato, a gente está ali pensando no próximo, não é uma coisa que você mais só pensa em si, aí você já começa a pensar na população toda. Hoje eu estou andando nos bairros, estou conversando com a comunidade e estou vendo as dificuldades das pessoas, que isso é importante, a gente tem que aprender a ouvir. Não adianta você chegar lá e falar, vamos mudar isso e aquilo, sem você ouvir a comunidade, o que eles precisam. Dentro da área da cultura e do esporte, eu sei o que o município precisa, mas aí em questões, né, de outras áreas, que eu não vou estar lá só visando a cultura e o esporte. Óbvio. Eu estou buscando a comunidade, eles estão me instruindo como eu vou trabalhar. Outra, o esporte e a cultura são bem trabalhados dentro de uma região, a gente já tem um lucro gigantesco em segurança. Porque quando a gente profissionaliza, cria oportunidades, lazer, tudo isso, a gente diminui muito, a gente desmarginaliza muito jovens e consegue. E já entra a saúde também, porque quem pratica esporte já vai ter uma vida mais saudável. Então, tudo é interligado. A gente está passando por um aumento de privatização do país inteiro, ou seja, muitas empresas, né, sendo privatizadas. Eu acho que se o governo visasse isso, né, sobre como investir na cultura, como investir na educação, como investir na saúde,
atraindo investidores. Vai ser muito mais duplo benefício para nós todos. Pensando em tudo que falamos sobre política, que é bom, e que por isso a gente está trazendo esse momento de ideia pública dos Sem Cortes, a gente trouxe para vocês, ouvintes do Sem Corte, algumas entrevistas com os candidatos à eleição municipal de Campina Grande do Sul. Pequeno, dentro de tudo que a gente comentou, qual o teu projeto? Qual a tua meta, uma vez eleito? Qual o teu objetivo e os seus ideais quando eleito? É levar o esporte para todas as áreas, não só aqui no Jardim Paulista, onde que é a área que se concentra mais hoje as academias, né? E levar para os bairros mais retirados aqui no município a chance de eles praticarem esses esportes. E a gente vê como o jiu-jitsu, muay thai, boxe são umas atividades muito caras hoje. Aquelas pessoas mais carentes das regiões mais retiradas não têm condição de fazer, né? Então a gente precisa de trazer recurso e melhorias para essa área de esporte e de cultura, onde eles têm uma forma mais digna de participar, de estar dentro e inserido no esporte. Além disso, criar oportunidades, Criar oportunidade de que até se profissionalizar, a gente colocar essa ideia na cabeça do adolescente e da criança, que eles têm cultura dentro do esporte, que basta se dedicar e estar ali, que lá na frente ele vai colher os frutos, né, daquele treinamento, que ele aprendeu durante a época dele de aluno. Claro, todo esse estágio. Assim, bom, é um clichê que o esporte salva vidas, motiva vidas, é um clichê. Quanto ao esporte, quanto à música, ou seja, quando se traz qualquer atividade onde as pessoas possam praticar e criar oportunidades de até profissionalizá-las, né? Um cenógrafo, um câmera, um iluminador, um capoeirista, um lutador de MMA, todas as atividades merecem seu respeito e dignos ambientes para se disputar ou para se simplesmente praticar. Então, e o Pequeno está lutando por isso, e vai lutar por isso, e foi um prazer aqui conversar com o Pequeno. A gente vai terminando aqui a nossa pequena entrevista com o Roberto Pequeno, que a gente, Sem Cortes, agradece você. Eu que agradeço, né, por abrir o canal e dar esse espaço para a gente falar um pouco de capoeira. Hoje em dia, essa questão de falar de política, o povo está cansado, né? O Brasil vem sofrendo um momento, né, de crise aí, de escândalos, né? Então é difícil de falar hoje em dia de política, mas a gente precisa. Legal demais a ideia do Pequeno sair, postular candidato. A gente torce aí para todos os candidatos, todos para a sua coligação, Pequeno. A gente espera que os eleitos tragam sim os seus melhores e que sim, quem não seja eleito e quem for eleito criem parcerias e que os projetos sejam discutidos, tanto quem está fora quanto quem está dentro. O Sem Cortes vem com uma ideia pública, levar a vocês o conhecimento dos candidatos e mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre outras ideias, né? Porque o Pequeno trabalha no meio cultural fortíssimo aí, mais pra frente sai para finalizar, mais pra frente sai um campeonato aí, como é que é, batizado? No mês de novembro a gente tem na cidade de Campina Grande do Sul o terceiro desafio Capoeira Brasil, e vamos ter a presença do mestre Paulão do Ceará, que mora na Hungria, que é o meu supervisor, e estou tentando trazer um instrutor meu aluno que mora na Espanha, Colgate. Genial, genial. A gente fica aqui com mais um 100 cortes, são 100 cortes na sua edição. Não deixe de curtir, não deixe de participar. Curtam a página do 100 cortes, é muito importante. Divulguem no Facebook e breve a gente vai fazer um convite para vocês. A gente vai estar no Facebook do Cultura Urbana. O Cultura Urbana vai estar convidando aos demais para participar das novas entrevistas com bandas. Se você que tem uma banda, está afim de participar, você que tem um amigo, está tímido lá, quer participar de alguma entrevista, divulgar o teu som, ou qualquer outro trabalho artístico, cultural, venha, digita lá no 100 Cortes lá, ou na página do Cultura Urbana no Facebook, eu quero participar e participe. Mas não deixe de curtir a página. São 100 cortes na sua edição. Valeu.